Olá, pessoas! Mais uma vez eu aqui com vocês, nesse momento, nesse processo de fechamento de ciclos das publicações realizadas nos últimos anos. Semana passada a gente teve a live sobre cultura e natureza, poesia e conflitos numa comunidade tradicional. Agora já disponível também no formato digital pela Amazon, o formato Kindle. Então, se você tem interesse de adquirir o formato digital desse livro, ele já se encontra à disposição na Amazon. O Cultura e Natureza ele foi atualizado com mais imagens, com mais informações dos sujeitos da pesquisa. Bom, eu sou Rosa Nadir, eu sou psicóloga, muita gente já me conhece aqui, né, nessa região de Imbituba, e essa live de hoje é para gente conversar um pouquinho, eu reapresentar, na verdade, esse outro projeto que nasceu aqui na comunidade de Imbituba, logo após o lançamento desse primeiro livro que a gente fez a live semana passada. Então, essa primeira pesquisa do Cultura e Natureza, do livro Cultura e Natureza, ela foi realizado, né, produzido a partir da minha dissertação de mestrado. Bom, como é que nasceu então essa nova pesquisa? Então, nós estamos conversando hoje sobre esse livro, que vocês possivelmente vão ver espelhado aí, que é Topofilia em uma comunidade tradicional, o pulsar da vida das mulheres da comunidade de Ibiraquera na percepção da psicologia ambiental. Esse livro aqui é só de mulheres. São 10 mulheres com idades na época em torno de 70, 80 anos a 90 anos, que eu escolhi para compor esse diálogo com a psicologia ambiental e a cultura tradicional dessas mulheres. Bom, e como é que nasceu esse livro, Rosa? Esse livro nasceu a partir de uma solicitação, de um pedido. No dia do lançamento daquele primeiro livro que a gente fez a live semana passada, esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Desse aqui que a gente falou semana passada. No dia do lançamento desse livro aqui, o que aconteceu? Algumas mulheres vieram conversar comigo sobre a possibilidade delas também terem suas vozes, suas narrativas, suas histórias relatadas em um livro. Já que aquele primeiro, esse aqui, a maioria eram homens que estavam aqui. E eu já tinha falado um pouquinho para vocês, né, que quando eu fui fazer essas entrevistas aqui, os homens se colocaram disponíveis para dar a entrevista, contarem a sua relação com o lugar, a sua relação de apropriação com o lugar chamado Ibiraquera. E as mulheres, elas ficavam preparando o café para depois da entrevista a gente se alimentar com aquele café tradicional que as mulheres de Ibiraquera sabem fazer. O que acontecia? Uma das coisas que já tinha me intrigado é que quando eu saía desse momento da entrevista, as mulheres, ao servir a mesa,
elas começavam a falar sobre a sua história, as suas relações comunitárias, as suas relações sociais, as suas relações culturais, religiosas, de vizinhança com a própria comunidade. Bom, isso já estava me intrigando. O que aconteceu? No dia do lançamento, então, desse livro, algumas dessas mulheres vieram me perguntar se eu podia, então, retratar as suas narrativas, as suas histórias com a comunidade num livro também. Bom, eu disse para elas que eu retornaria sim à comunidade. Na época eu não morava em Imbituba, eu era professora da universidade e que eu iria voltar sim para a gente fazer essas entrevistas e a gente retratar essas narrativas, essas histórias, essas relações de enraizamento, de pertencimento das mulheres de Ibiraquera em um livro. Em 2014, eu voltei para a comunidade, então, com esse objetivo de ouvir essas mulheres. E qual era o meu objeto de investigação? Era esse termo chamado topofilia. Eu queria entender o lugar dessa mulher, o lugar de sentimento, de afetividade, de enraizamento dessas mulheres mais velhas com a sua comunidade. Topofilia é um termo da geografia, cunhado por Ifu Tuan, que significa, traduzido para a língua portuguesa, significa topo, lugar, filia, amor ao seu lugar, amor ao seu espaço de pertencimento. Então, em suma, é o lugar de enraizamento afetivo, social, cultural, dessas pessoas com seu lugar. Então foi esse termo, eu queria entender essa relação topofílica das mulheres de Ibiraquera com a comunidade de Ibiraquera. Para isso, eu procurei uma líder comunitária que me indicasse essas mulheres. E essas mulheres, então, eu fui conversar com cada uma delas para ver quem delas poderia fazer parte da minha pesquisa. O que aconteceu? Com a primeira mulher que eu entrevistei, que eu conversei sobre a pesquisa, ela já me disse qual seria a próxima e indo de acordo com a lista que a líder comunitária tinha me dado. E aí foram 10 mulheres. Eu encontrei 10 mulheres que trouxeram suas histórias para esse livro. Se vocês observarem bem, a capa desse livro, ele traz uma espécie de bromélia que a gente tem aqui na comunidade, que eles chamam vulgarmente de gravatá. É uma planta com serrinhas nas pontas e uma ponta, tipo uma agulha. No final, a gente se machuca bastante com ela. E em determinada época do ano, então, nasce essa florzinha, esse abacaxizinho, né? Uma espécie de abacaxizinho. E dentro desses gominhos desse abacaxi, a gente encontra um melzinho, um néctar. E por isso essa borboleta tá aqui, ó. Ela tá sugando esse néctar que tem aqui dentro. Quando eu estava fazendo os registros fotográficos para essa pesquisa, eu fotografei essa borboleta. Essa foto é minha. E ela diz muito sobre essas mulheres com quem eu entrevistei. Essas mulheres que passaram, sim, por momentos muito difíceis, muito complicados, algumas com situação de violência familiar,
na sua infância ou na vida adulta, nos seus relacionamentos amorosos, mas que, apesar da vida dura, da vida rígida, elas conseguiram aproveitar o mel que também ela traz. E a borboleta é sinônimo é significado de transformação. Ela simboliza a renovação, a transformação. Essa transformação que essas mulheres foram fazendo ao longo dessa vida e que as tornaram tão resilientes. Então, a capa tem a ver, então, né, com essa história, com esse significado de ser mulher numa comunidade tradicional de pesca, de agricultura e de tantas dificuldades que elas passaram ao longo da vida. Quais as teorias que fundamentaram esse livro? Além da geografia trazida no termo topofilia, né? Nós temos então a psicologia ambiental. Então eu quis trazer para essas mulheres como se esse livro fizesse parte do primeiro livro, né? Então é a psicologia ambiental na sua interdisciplinaridade que dialoga com essas mulheres, com as narrativas dessas mulheres nesse livro. Bom, Rosa, e aí tu pode me dizer quem são essas nativas? Quem são essas mulheres? Essas mulheres, eu não sei se você vai conseguir enxergar aqui. Essas mulheres, essa foto, ela circula bastante nas redes sociais. Então, são essas 10 mulheres que eu entrevistei. Algumas delas já estão falecidas. Uma delas, na verdade, ela faleceu antes mesmo do livro ser publicado. Então, quem são essas mulheres? Eu vou colocar o óculos para ver direitinho, tá, gente? Então, é a dona Leonie, lá do Rosa, já falecida. A dona Maria Learcina, ou popularmente conhecida como Dona Cota do Rosa. A dona Lúcia, lá dos Morros do Rosa também. Então, a dona Cota e a dona Lúcia ainda são vivas. A dona Tomásia, essa sim, falecida antes do livro ser publicado. A dona Luzia, já falecida. A dona Maria Ferreira, ainda viva. A dona Rola, ainda. A dona Jacinta, né, conhecida como Rola, ainda viva. A dona Teta, a dona Perpétua, que nós perdemos há tão pouco tempo, né? Até pouco tempo, aos 97 anos, se eu não me engano, essa velhinha ainda nos recebia na sua casa com aquela amorosidade, com aquele calor tão típico dela, tão típico das mulheres dessa comunidade. A dona Rosinha, que ainda vive também, e a dona Honória, que também já nos deixou. A dona Honória, de todas essas mulheres, foi a única mulher negra que eu consegui entrevistar. Bom, essas mulheres, elas começaram a contar suas histórias de vida a partir desde a sua infância. E o livro foi seguindo esse roteiro, né? Como é que as mulheres ocupavam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sumário para seguir é bem importante a gente colocar. Então, elas colocaram para mim, e aí a gente compartilhou com tantas pessoas que já tiveram acesso a esse livro físico, esgotado em 2019. Entre 2015 e 2019, a gente já não tem mais o livro, né? No ano 2019, essa edição física foi esgotada. Bom, o que essas mulheres trouxeram da infância? Elas trouxeram as suas brincadeiras, como é que elas brincavam,
Com que elas brincavam? Com quem elas brincavam? A dificuldade de ter acesso aos brinquedos que hoje as crianças têm com tanta facilidade. E a criatividade delas para brincarem de boneca, com as bonecas feitas das espigas de milho, das bonecas feitas com mamona, dos cozinhadinhos feitos com farinha, com amêndoas de coquinho, e que as mães também ajudavam nisso. O trabalho na infância, muitas dessas mulheres, a maioria delas, se não todas, eu acredito que todas, né? Todas começaram a trabalhar na roça muito cedo. Então, elas compartilhavam os afazeres domésticos já com as suas mães. Algumas delas foram liberadas do trabalho da roça para poder cuidar dos seus irmãos pequenos enquanto as suas mães estavam na roça. Então, a dificuldade da escola, algumas poucas se alfabetizaram, a maioria não conseguiu ir para a escola, até porque a escola naquela época, com a cultura que é muito forte, patriarcada, machista, não dava lugar, não dava vez para as meninas irem para a escola. E isso é uma dor muito grande. Algumas relatam assim: eu sou cega porque eu não sei ler. Então é muito dolorido ouvir essas histórias delas. A relação delas com as lendas e com o folclore aqui da folclore tradicional, né, da cultura açoriana, os lugares afetivos dessas mulheres, que eram os cafezais, que eram as roças, que era a lagoa, que era a praia, né? Também a questão da saúde, como é que elas lidavam com a saúde, como é que os pais lidavam com a saúde dessas meninas. Local de difícil acesso a médico, né? Onde as benzedeiras faziam muito parte do cotidiano dessas mulheres. E a educação e a violência que essas meninas passaram também, que algumas dessas mulheres passaram, e elas trouxeram para esse livro. Então, o entorno da infância dessas mulheres é cunhado com esses fragmentos que eu vou trazendo para o livro. Bom, chega a juventude, essas mulheres também têm o seu cenário da juventude, então no território da sua juventude. Elas falam do trabalho, elas começam o trabalho na sua infância e se prolonga durante a sua juventude. Então elas continuam. Só que aí algumas aprendem outros ofícios, além de trabalhar na lavoura, elas aprendem a fiação do tupum, a fiação do algodão, o tear, a costura, e uma delas se torna professora, por incentivo do seu pai. A diversão, como é que era a diversão dessas mulheres, né? A diversão está muito relacionada às festividades da religião católica, né? Onde elas frequentavam missas, quermesses, novenas, e isso fortalecia também a sua fé e amarrava isso com a sua cultura de fé religiosa cristã. Os bailes, como é que elas iam aos bailes? Como é que elas frequentavam os bailes, né? Aquela coisa da vigia de uma pessoa adulta. As meninas só podiam ir aos bailes se elas fossem acompanhadas de um adulto, de preferência a mãe ou as madrinhas, que ficavam de olho nessas meninas. Os bailes eram mais cedo, aconteciam bem mais cedo que acontece hoje, mas elas precisavam disso. E para ir ao baile, a dificuldade que era sair das suas casas, a troca dos sapatos, sair
às vezes descalço para botar o calçado, um calçadinho melhor, só chegando nos salões de baile. Então elas vão trazendo todas essas dificuldades. Alguns bailes e algumas missas, algumas festas religiosas aconteciam na comunidade de Araçatuba. Então em Ibiraquera, na época dessas mulheres não tinha ponte, nós temos uma ponte aqui que liga as duas comunidades, e algumas dessas mulheres não tinham, não conheceram a ponte na sua época de juventude, então elas tinham que atravessar a lagoa de canoa, né? Então essas dificuldades que elas foram passando. Os terços, né, elas trazem muito esses terços, então foi muito comum encontrar em cada casa um oratório com seus santos de devoção. Então, são Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor de Guape, e aí elas faziam os terços. Normalmente os adultos faziam esses terços e elas já acompanhavam da infância e continuavam acompanhando. E também o namoro. Então, esses espaços que elas frequentavam, esses espaços sociais que elas frequentavam, facilitava também o acesso aos namoros, a conhecer os meninos, né? E a poderem namorar. Esse namoro que eu digo sempre muito bem vigiado, né? Elas não tinham muita liberdade, na verdade não tinham liberdade, né? Nós saímos então da juventude e vamos entrando no espaço da adultez. Como é que essas mulheres se tornaram adultas? Quais foram as suas dificuldades? Quais foram as suas vivências? Então, elas casaram, né? Todas as mulheres que eu entrevistei foram casadas ou são casadas, né? E aí as dificuldades também com o casamento, com o início da vida dois, as dificuldades com violência, as dificuldades de lidar com muitos filhos, né? Então elas vão trazendo tudo isso, e à medida em que elas vão relatando essas situações, elas vão mostrando o quanto que esse lugar também tem o seu laço afetivo, porque é ali que elas vão se constituindo como mulheres. A construção da casa, então muitas delas tiveram que morar com família, morar com sogro, morar com sogra, morar com mãe, morar em engenhos, até poderem construir a sua casa de moradia, que não foi muito diferente dos homens também. Então as histórias, na verdade, elas se entrelaçam, mesmo que agora a gente tenha um olhar feminino, o olhar da mulher para esse espaço. O nascimento dos filhos, né? A questão de ter os filhos com parteiras, os filhos em casa, como é que elas tiveram que lidar com situações inusitadas de nascimento, a situação de terem gêmeos, de perder os seus filhos. Algumas dessas tiveram morte neonatal quando os seus filhos. Nós tivemos uma dessas mulheres que acabou colocando a sua filha em processo de adoção, sem mesmo tê-la conhecido. Isso lhe traz muita tristeza, muita culpa, uma vontade muito grande de conhecer essa filha que ela nunca conheceu. A criação e a educação dos filhos, tentar educar e criar esses meninos e essas meninas de uma forma diferente do que elas foram criadas, com menos rigidez, mas ainda com muita rigidez, com muitas limitações, com muitas dificuldades, mas oferecendo para as meninas
agora sim um lugar na educação formal, aquilo que elas não tiveram, poder proporcionar às suas filhas. Muitas delas tiveram dificuldades também de criar seus filhos, muitos filhos, enquanto seus maridos estavam em pesca, embarcada, ficavam dias fora e elas tinham que se virar na roça, na casa, cuidando dos filhos. Então, uma dificuldade muito grande procurar o alimento, encontrar o alimento. Então, era muito difícil para elas. Mas ao mesmo tempo, elas têm, à medida que elas vão colocando essas dificuldades, elas vão também trazendo o amor e o prazer de ter nascido e se construído e construído suas famílias nesse lugar. O trabalho na vida adulta, né? Então, assim, continuaram na roça, continuaram cuidando dos seus filhos. Uma delas, então, se tornou professora, então ficou mais difícil. Uma delas se tornou comerciante, também foi por um outro caminho, já possibilitou uma outra forma produtiva para si, talvez com mais liberdade também, né? Com mais empoderamento. E as relações solidárias e vizinhança. Então, quando eu falo que essas limitações acabam hoje, elas tendo esse olhar, né, a partir dessa pesquisa, tendo um olhar por passado, elas lembram que também com essas dificuldades, com essa escassez que elas também viviam, elas tinham uns laços de solidariedade muito grande. As famílias eram muito solidárias umas com as outras. Então era muito comum, quando alguém quando tinha mais, compartilhar com outro que não tinha. Quando se matava um porco, se carneava um gado, isso se repartia com toda a vizinhança. Quando se ia raspar a mandioca, na época da farinhada, as mulheres todas faziam a roda em volta daquela ação de raspar a mandioca, e ali conversavam e se fortaleciam. E se fortaleciam também esses elos de solidariedade e de vizinhança. Então isso é muito forte. Tem uma das entrevistadas que traz a importância do bem comum, né? De agir na intenção, no compromisso do bem comum, não de olhar só para si, mas de olhar para uma comunidade inteira. Bom, aí nós entramos no espaço da maturidade. Nós já estamos, nós chegamos então, o meu contato foi com mulheres acima de 70 anos, então já na melhor idade, já numa vida de mulheres idosas. E elas vão falando o lugar delas na família, a importância do acolhimento da família, a importância de tudo aquilo que elas viveram, os valores que elas passaram, a tradição que foi mantida, a tradição que foi ressignificada, e quanto que isso é importante para alinhavar e fazer um tecido muito forte dos elos de parentesco e dos elos familiares. Na maturidade, essas mulheres, algumas delas ainda trabalham, ainda carpem na roça, ainda têm os seus jardins, ainda têm as suas hortas, ainda conseguem fazer um tear. Elas ainda são muito produtivas, são muito fortes. Eu lembro da dona Teta, que até pouco tempo ainda estava com a gente, quando eu chegava na casa dela, uma mulher de mais de 90 anos, cuidada pela família, tendo sempre alguém por perto, né? Tinha um filho e uma nora que moravam com ela, mas ela ainda procurava coar o café e pôr a mesa pra gente, pôr a mesa para nós, pra gente poder conversar. Então elas se mantêm muito ativas,
E isso também é um dado muito importante, porque elas se sentem produtivas o tempo inteiro, né? O lugar da fé e das orações. Então essas mulheres, elas trazem, como eu já havia falado antes, elas trazem uma fé muito grande, uma fé cristã muito grande, que essa fé que promove também muito da resiliência dessas mulheres. É um olhar de gente, de mulheres que sabem que elas têm um cuidado para além daquele cuidado físico que elas têm uma conexão muito forte com a sua espiritualidade e a sua espiritualidade com esse ser criador, com esses santos protetores que elas tanto acreditam e que faz a vida delas ser muito melhor. Como essas mulheres estão na melhor idade, na quarta idade, né? Porque já passaram dos 80, dos 90, algumas delas, elas ainda viajam. Tem uma delas que viajou para Israel, para a Espanha, faz turismo, foi conhecer a terra onde Jesus nasceu. E outras que viajam por aqui, conhecem o Brasil inteiro. Eu não conheço o Brasil inteiro, mas essas mulheres conhecem. Elas estão usufruindo de tudo aquilo, de tudo aquilo que elas têm. E são empoderadas por suas famílias. Elas viajam em excursões. E nessas excursões elas também se fortalecem, além de conhecer outros lugares, outros ares, outras pessoas, outras culturas, elas se fortalecem enquanto rede de mulheres. E os grupos de terceira idade, né? Então, algumas delas frequentam assiduamente aos grupos de terceira idade. E é lá que elas comem, que elas dividem o lanche, que elas cantam, que elas dançam, que elas riem, que elas brincam. Então, a importância dessas mulheres estarem sempre conectadas umas com as outras, se fortalecendo umas com as outras e fortalecendo-se no seu lugar de nascimento, de uma vida inteira. Bom, quando eu perguntei qual era a relação delas, qual era o sentimento de amor com esse lugar, esse sentimento que liga elas a Ibiraquera, o sentimento é de gratidão por ter nascido nessa terra, por ter passado tudo que passaram, estarem fortes nesse momento das suas vidas, de estarem com seus familiares por perto, de estarem fortes e firmes em suas fés, em sua fé cristã. Antes de o livro ser publicado, eu fiz um encontro com essas mulheres para levar o tal do boneco do livro, né? Eu compilei todo o material e aí quando a gráfica me trouxe, já estava pronto todo o manuscrito do livro, eu reuni essas mulheres numa casa, uma das casas que em Ibiraquera ainda remete muito às casas antigas, que era a casa da Dona Ana, a mãe da Maria Ferreira, que ainda trazia muitas características da época, da casa da época, e que tinha em seus mobiliários, dentro do seu mobiliário ainda tinha uma mesa em que o pai da Maria, né, o marido da Dona Ana, ele tinha desenhado as mãozinhas dos seus filhos em cima da mesa. E esses desenhos estavam lá e estão no livro também.
Aquela mesa é uma relíquia. E foi no entorno daquela mesa que a gente se reuniu para tomar o café. Depois que eu apresentei o projeto do livro para elas. Esse vídeo, ele está na íntegra no meu canal do YouTube. Eu vou tentar disponibilizar aqui também pelo Instagram. É 8 minutos e pouco do vídeo, onde a gente consegue mostrar essas mulheres se reencontrando. Quando eu digo que alguns desses espaços da fé, do grupo de terceira idade, do trabalho, das viagens, conecta essas mulheres. Algumas dessas mulheres, elas se aprisionaram em casa depois do casamento. Então, quando eu reuni essas pessoas, gente, vocês não têm ideia da emoção que eu senti e de todo mundo que estava ali. Eu levei a minha mãe para esse encontro e algumas dessas mulheres também levaram outras mulheres para esse encontro. Então vocês imaginam 9 mulheres, que eram 9 dessa pesquisa, porque a dona Tomásia já estava doente, se reencontrando. Tinha uma mulher dessas mulheres aqui, que há 40 anos ela não via essas mulheres, essas outras mulheres, e nem essas outras mulheres haviam. O contato havia sido cortado. Foi uma emoção muito grande ver essas mulheres se encontrando, se abraçando, dizendo: ah, lá vem a Luzia, ah, lá vem a dona Leoni, a dona Lúcia, sabe? Aquela força e aquela emoção de reencontrar. Foi um dos encontros mais lindos, eu acho, que eu já tive a oportunidade de presenciar. Como a dona Tomásia não estava nesse encontro, porque ela já estava em processo de adoecimento, nós fizemos o seguinte: dentro do livro tem essa imagem das 10 mulheres. Quem conhece o livro sabe de que eu estou falando. Mas a dona Tomásia, ela não estava presente, certo? Ela estava doente. Então a minha filha fez a foto e deixou o lugarzinho para encaixar a dona Tomásia nessa foto. E aí, depois do encontro, nós fomos até a casa da dona Tomásia. A minha filha fez a foto da dona Tomásia, depois ela encaixou, montou nessa foto que já estava aqui com as outras mulheres, e ela filmou a dona Tomásia para que ela aparecesse no vídeo. Então, quem olha o vídeo, quem vê a foto, imagina que a dona Tomásia fisicamente estivesse presente. Ela não estava, mas na nossa memória, no nosso desejo, na nossa intenção, ela estava ali presente o tempo inteiro. Então, a dona Tomásia foi a primeira mulher que nos deixou. Então, o roteiro do livro foi seguindo, então, esse passo a passo, esse processo de desenvolvimento dessas mulheres e as suas relações de pertencimento, de enraizamento, de sentimento de afiliação a essa mãe maior, essa mulher maior, a Ibiraquera mulher. Esse livro, como eu já falei, ele então foi lançado na comunidade em 2015. Eu estou lançando, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, pequenos videozinhos rememorando esses encontros e os outros lançamentos que depois aconteceram na cidade. Bom, um vereador, eu acho que em 2018, eu não tenho certeza, um vereador aqui da comunidade, ele
escreveu um projeto para a Câmara de Vereadores e ele chamou todas essas 10 mulheres para serem homenageadas. Elas receberam uma moção de congratulação por serem nativas dessa comunidade, por pertencerem a essa comunidade, por terem se doado para essa comunidade, por viverem nessa comunidade, por serem vozes dessa comunidade. Foi outro encontro maravilhoso. Vocês não têm ideia dessas mulheres chegando na Câmara de Vereadores arrumadas, empoderadas. Teve uma delas, a dona Teta, que ela comprou um vestido novo para ir para esse momento solene na Câmara de Vereadores. E por um motivo de saúde, ela acabou não podendo ir. Foi o seu filho que foi representá-la. Depois eu fui lá e a gente conversou sobre isso. A pena, a dó dela de não ter ido participar desse evento. Então, assim, essas mulheres, elas tiveram um momento só delas, um momento muito forte para elas de serem reconhecidas, de serem vistas e de saberem que as suas vozes estão aqui, que as suas histórias estão aqui registradas. Eu sou muito feliz e muito grata por ter encontrado essas mulheres e por ter me resgatado o tempo inteiro como filha dessa terra e aprendido e aprendo a cada dia mais com essas mulheres, já que meu trabalho com mulheres continua. Bom, então elas tiveram 2 grandes momentos, né? 3 grandes momentos. O momento da devolução da pesquisa, o momento do lançamento na comunidade e o grande momento também da moção de congratulação, um momento de homenagem a elas na Câmara de Vereadores do município de Imbituba. Bom, em 2019, esse livro esgotou. Não temos mais no formato físico esse livro. Dia desses, como eu estou divulgando esses videozinhos, dia desses, uma mulher pediu amizade para mim e queria comprar o livro. O livro não está mais à venda, não é porque ele não tem mais no formato físico, mas ele está em formato digital pela Amazon. Então eu digitalizei, né? Eu reorganizei todo esse livro, como eu fiz com Cultura e Natureza. Eu reorganizei todo esse livro e ele está disponível no formato digital, no formato e-Kindle pela Amazon. Lá as imagens, eu acrescentei mais imagens do que as que estão aqui, e as imagens lá, elas estão todas coloridas. Então, e também está atualizado, eu fiz uma atualização. Eu esqueci também de dizer, e é bem importante, que quem prefaciou esse livro foi a doutora Patrícia Martins Goulart, uma doutora em psicologia social, amiga minha dos meus tempos de docência, dos nossos tempos de docência na Unesc. Ela agora é professora da Unifesp em São Paulo e ela que prefaciou esse livro. O prefácio dela é uma grande poesia, é lindíssimo o prefácio que ela me presenteou com esse livro e presenteou todas essas mulheres. E aí, quando eu falo dessas mulheres, eu estou falando eu estou homenageando todas as mulheres daqui de Imbituba, da comunidade de Ibiraquera, as mulheres de populações tradicionais açorianas, as mulheres de uma forma geral.
Trazer a narrativa dessas mulheres foi mais do que uma promessa que eu fiz para elas. É uma promessa e um jeito de colocar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de viver a vida e a nossa forma de ressignificar e se tornar resiliente diante das adversidades da vida. E morar num local onde há solidariedade, há relações de vizinhança, há uma forte identificação com a cultura local, isso possibilita sim uma saúde emocional muito forte para essas mulheres, um fundamento, um alicerce muito forte para que essas mulheres encarem a vida e que a gente aprenda com elas. Bom, gente, eu vi que algumas pessoas entraram, fico bem feliz que as pessoas tenham entrado. Algumas dessas pessoas eu acredito que já tenham um livro. Como eu falei no início da live, eu estou fazendo essas lives para fechamento de ciclos. Então, Cultura e Natureza já é um fechamento, já foi um fechamento, agora no formato físico e no formato digital. Topofilia em uma comunidade tradicional, ele é um fechamento também. Eu vou continuar disponibilizando os vídeos por mais alguns dias e é um fechamento. Quem que tiver interesse pode procurar na Amazon, que esse livro está disponível na Amazon no formato digital, e em breve eu também vou passar para o formato digital o livro do ano passado. Mas aí é outra live, é um outro momento. Gente, eu agradeço imensamente a entrada de vocês nessa live, o acompanhamento. É muito difícil fazer uma live sozinha. Eu estava fazendo o ano passado lives com as minhas ex-alunas, hoje minhas colegas de profissão, sobre outros trabalhos que a gente desenvolveu. E então eu só tenho que agradecer. Essa live ela fica gravada aqui no Instagram, ela vai estar disponível no Reels, na bio, e eu também vou levar para o YouTube para que outras pessoas tenham acesso. Um grande abraço a todos vocês. Se quiserem ter palestras sobre esses assuntos, é só me contactar, que a gente vai com o maior prazer levar esse conhecimento, essa sabedoria topofílica das mulheres de Ibiraquera e das mulheres de uma forma geral. Um grande abraço e até uma próxima live. Tchau, tchau.